Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está alegre, diga glória a Deus. Isso, eu vou pedir para você usar a mão mais uma vez, as palmas para Jesus mais uma vez. Isso. Graças a Deus. Irmãos, ontem tivemos aqui um culto de mocidade muito abençoado. A pregadora foi tão abençoada que deixou Deus tomar e foi maravilhoso. Muitos louvores, muitas apresentações, palavra abençoada, um tema muito abençoado, a dracma perdida, né? E hoje nós estamos aqui, nosso culto de domingo, ele é um culto diferente dos demais cultos, porque ele é um culto mais de aprendizado. Quem está entendendo, diga amém. E antes de nós entrar no assunto de hoje, o assunto de hoje é muito importante, tem causado muitos danos em muitos lares, em muitas famílias, em muitas pessoas, dentro da própria igreja de Cristo. O assunto de hoje tem causado danos, tem levado muitas pessoas à morte, à destruição. Mas antes de nós entrar no assunto de hoje, eu quero saber se tem alguém nos dando a honra com a sua visita pela primeira vez. Tem alguém? Tem, olha aí que maravilha, que bênção. Vamos dar um bem-vindo a eles lá, igreja, vamos? Que diremos? E sinta-se bem, fique à vontade, viu? Como eu disse, o nosso culto de hoje, ele é diferente por isso. É um culto que a gente tira para aprender um pouco da palavra, que é necessário, sim ou não? É necessário a gente aprender. Eu tenho ensinado aqui que não basta só vir à igreja. Quando a gente se torna aquele cristão só casa, igreja, casa, a gente vira religioso, não é verdade? A gente vira religioso, e aí a coisa vai de mal a pior. Mas quando a gente aprende a observar, a entender o que a palavra está tentando nos ensinar, aí a gente quebra o tabu de se tornar um religioso e se torna um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. E, como eu disse, eu trouxe um assunto hoje importante. É um assunto em que a gente tem visto muitas pessoas se machucar com esse assunto. Um fere o outro. A gente tem visto isso, não é lá fora não, não é só lá fora não, inclusive dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Pessoas passando um pelo outro e virando a cara, pessoas passando um pelo outro e quando vê o outro, toma outro caminho, porque vê o diabo nele, vê o cão nele, né? E tudo isso está encaixado nesse assunto de hoje. E o assunto de hoje fala sobre uma parte do nosso corpo. Vira para a pessoa do lado, fala assim: o assunto de hoje fala sobre uma parte do nosso corpo. Diga, nessa parte do nosso corpo, vira para ele, fala para ele aí, para a pessoa que está do teu lado, diga assim: essa parte do nosso corpo carrega veneno. Carrega o quê? Hã? Ixi, então vocês têm que ter cuidado. Se carrega veneno, veneno mata. Hã? E que parte do corpo é essa que carrega veneno? Rapaz, vocês sabem, né? Como é que é? Hã? A língua. Então, cuidado quando for beijar, hein? É aí que está o veneno? Não. Como é que é, Abner? Na mente? Não. Não, na mente não, Abner. Não. Ó, falaram no coração. Sabe, irmão, o assunto hoje é sobre isso. É sobre essa parte do nosso corpo que carrega veneno. E ela é terrível, essa parte do nosso corpo, chamada língua. Ela destrói ou não destrói? Ela quebra a amizade, quebra ou não quebra? Ela faz as pessoas se tornar inimigo um do outro, sim ou não? Ela quebra
casamento. Ela destrói casamento? Destrói. Ela leva a pessoa amada a ferir a si próprio, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando o marido xinga a esposa, ele está xingando quem? Ele mesmo. Quando a esposa xinga o marido, ela está xingando quem? Ela mesma. Quando ele amaldiçoa ela está amaldiçoando quem? Ele mesmo. Porque o casal é um corpo só. E danos e mais danos que nós temos encontrado em vidas conjugal, vem de onde? Vem de onde? Da língua. Vem de onde? Da língua, sim ou não? Sim, vem da língua. Mas a Bíblia, sabe qual é o tremendo da Bíblia? É que a Bíblia nos ensina, ou melhor, a Bíblia nos adverte e nos ensina como vencer isso. Agora, vira para a pessoa do lado. Vira para ele, diga assim, é a coisa mais difícil na vida do ser humano. O quê? O que é mais difícil? Fala para ele, vira para ele, diga o controle da língua. Pior que a Bíblia fala isso, sabia? Sabia que a Bíblia fala isso? Que é a coisa mais difícil é o ser humano domar a sua própria língua. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que consegue domar a sua própria língua. E hoje, dentro do estudo, nós vamos falar as 7 medidas da língua. Qual é o assunto? Qual o tamanho da sua? Nunca mediu? Tem que botar uma régua para dar uma medida, irmão. Como é que é, Bené? Não sai inteira não, né? Mas não é essa medida que nós vamos estudar hoje, viu? Não é para, não é para você chegar em casa, pegar uma régua e botar para ver qual o tamanho da minha língua. Não é essa medida. As 7 medidas da língua que nós vamos estudar hoje é muito interessante e vai nos abrir os olhos para muitas coisas na nossa vida. Viu? Amém? Vamos começar? Vamos começar? Então, peraí. Então, primeiro vocês vão me ouvir. Diz assim, as 7 medidas da língua. A fofoca é uma forma de vingança. O que é a fofoca? Vira para a pessoa do lado. Fala para ele assim, cuidado. Sabia que o maior fofoqueiro, ele usa a sua língua para se vingar do outro? Sabia disso? A fofoca, ela tem se tornado uma das maiores atos de vingança de uma pessoa contra a outra. E tudo por intermédio da língua. Quarta-feira passada, um casal veio aqui no meu escritório, eu conversei com os dois, conversamos, sentamos, aí depois ele teve que sair, ela ficou, quando ele saiu, ela arrebentou com ele. Estão se separando e ela arrebentou com ele. E assim, como eu já conheço eles há muito tempo e sei que ele não é aquilo que ela disse, mas por que ela me disse aquilo? Para destruir o caráter dele, destruir a moral dele, né? Isso ela usou aquilo como um ato de vingança. E pior, isso é sério. Então, olha para cá. Isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. Fiz questão de pegar detalhes. A fofoca é uma forma de vingança. Através da língua pode-se fazer o que quiser com outra pessoa, é verdade? Destrói um casamento? Destrói? Destrói um emprego? Mata? Mata? Mata. Você sabia que através da fofoca, através da língua, dependendo da palavra, dependendo do que você inventar, você é capaz de matar uma pessoa?
ou de levar alguém a matar uma outra pessoa? Sim. Pega, se torna inimigo dela aqui, e eu quero matar ela. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou chegar no marido e dizer, ixi, meu filho, e aí? Estava ali, passei ali, peguei tua esposa dentro de um carro, com outro homem. Pronto. Precisou de muito? Dependendo do instinto dele, irmão, ele vai matar ela, sendo ela inocente. A língua é terrível, é assustador. Por isso que a Bíblia diz que ela traz consigo veneno. Olhe, aprenda isso aqui. Por isso que a Bíblia diz que ela traz consigo veneno. Veneno. E nós temos visto isso se tornar real. Muitos pais amaldiçoando seus filhos, muitas mães amaldiçoando suas filhas, e o veneno da língua é incurável. É incurável. Só tem um meio de curar ele, que é impossível mediante a Bíblia. Vamos lá. Diz assim, vou recapitular. A fofoca é uma forma de vingança. Através da língua pode-se fazer o que quiser com outra pessoa. Certamente o fofoqueiro atrai para si intriga e sai semeando contenda. Verdade? Sim ou não? Sim. Todo fofoqueiro, ele termina perdendo a amizade. E ele perdeu aquela amizade por intermédio da sua própria língua. Né? Depois se faz de vítima. Quem conhece pessoas assim? Falou do outro, defamou, depois eu não. Quem conhece? Eu conheço um monte assim. Meteu língua no outro, falou, fofocou, depois chegou no ouvido daquela pessoa que foi ela, e a pessoa vai tomar satisfação. Eu, amiga? Não, eu não. Ó, se fez de vítima. Depois se faz de vítima, lamentando que falaram de mim. O que seria então um remédio contra o veneno da língua? Lá vai. Podemos receitar 2 doses para curar isso. Quantas doses nós vamos aprender aqui hoje? 2 doses. Vira para a pessoa do lado. Diga, hoje nós vamos aprender 2 doses. Para quê? Para combater o veneno da língua. Primeira dose. Ignorar o fofoqueiro. Primeira dose. Quando eu estou falando aqui em ignorar o fofoqueiro, isso é, ignorar a fofoca, o assunto que foi trazido, que foi criado. Quem está me entendendo? Como que você vai ignorar? Enquanto você não apurar a verdade, você não pode agir mediante a fofoca que chegou ao seu ouvido. Quem está me entendendo? É por isso que nós estamos vendo aí muitos suicídios e muitos crimes bárbaros. Não teve apuração, não ignorou aquela fofoca que foi inventada pela língua de alguém. A forma de ignorar é, eu só vou agir, ou eu só vou tomar qualquer posição quando eu descobrir a verdade. Se você se abraçar naquela fofoca, aquele assunto que foi trazido, você está destruído, ou vai destruir alguém. Então, a primeira receita é ignorar a fofoca. Quando você ignora a fofoca, vai acontecer algo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter uma reação de impulso imediata. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso é importante nós aprendermos isso, a ignorar a fofoca, para não termos aquele impulso de imediato. Porque o erro, ou a maior ação maléfica vem no impulso imediato, mediante do que foi trazido aos nossos ouvidos, por meio do fofoqueiro. Amém? Então, qual é a primeira? Ignorar o fofoqueiro e sua conversa, pois o que deseja é confusão.
Olha lá. Segunda dose. Encare a situação e tire a limpo. Segunda dose. Encare a situação e tire a limpo. Você tem duas opções. Ignorar ou encarar e tirar a limpo. Caso contrário, se você não praticar esses dois atos, você não vai ter como agir contra esse veneno da língua, que vem por meio da fofoca. Eu conheço pessoas que, quando alguém fala mal dele, ou quando alguém inventa alguma fofoca, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tomar satisfação e muitas vezes já vai com brutalidade. Outras vezes ele vai querer ficar se auto-justificando para todo mundo. E está certo ou está errado se auto-justificar para todo mundo? Está errado, sabe por que está errado? Você não vai conseguir se limpar nunca. Você não vai conseguir se limpar nunca, porque você vai viver a vida se auto-justificando. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Então, quando você ignora, você vai perder esse... Não vai precisar ficar se auto-justificando para todo mundo. Então, as duas receitas, ou melhor, as duas fórmulas. A primeira é ignorar e a segunda é encarar a situação e tirar a limpo. Falou mal de mim, pastor Paulo? O João, o que eu faço? Vai lá nele. O Ailton, fiquei sabendo que o Ailton falou mal de mim, o que eu tenho que fazer? Ou eu ignoro o que o Ailton falou de mim e deixo o tempo mostrar a verdade, ou eu vou lá e tiro a limpo. Ué, não estou entendendo. Você disse que eu estou falando mal de você, estou te defamando, que história é essa? Hã? Então isso é sério, irmão, isso é sério. Isso é sério, nós estamos vendo danos e mais danos acontecer dentro de muitas famílias, dentro da própria igreja, por causa disso aqui, ó. Por causa do veneno da língua. Vamos lá. Quanto mais o assunto você der, mais o fofoqueiro alcança seu objetivo. Isso é, quanto mais você der assunto, mais aquele fofoqueiro vai usar sua própria língua para alcançar o seu objetivo. Olha por que muitos casais estão em situações críticas. A língua da grande amiga, ou a língua do grande amigo. Os maiores produtores de veneno através da língua não são nossos inimigos, são quem? Aqueles que estão muitas vezes muito mais próximos de nós. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Isso é sério. Não são aqueles que estão longe de nós, não. São aqueles que muitas vezes nós temos eles como as pessoas mais especiais da nossa vida. Como o amigo mais especial, ou a amiga mais especial. E aí, o que a gente faz com eles? Abre o coração. Né? Conta coisa que não deveria ter contado. Resultado? Causou um dano. Porque ele vai pegar aquilo e vai tentar destruir sua vida no dia que ele perder a amizade com você. Ou no dia que ela perder a amizade com você. Ela vai fazer de tudo, ou ele vai fazer de tudo para destruir seu casamento, para destruir seu relacionamento, para destruir sua convivência, para destruir seu caráter, sua moral. Então, a Bíblia adverte, mas eu já estou adiantando. Cuidado com o que você se abre para aqueles amigos íntimos, ou para aquelas amigas íntimas. Cuidado. Tem certos assuntos que tem que ficar só na sua despensa. Tem que ficar onde? Aonde? Dispensa. Quem aqui sabe o que é uma dispensa? Pouca gente, né? Os nordestinos, quando sai do Nordeste, esquece isso. Dispensa é um local onde você bota os melhores alimentos e mantém trancado com a chavinha. Ninguém mexe. Nós cristãos temos que aprender isso, que nós temos... Paulo fala disso. Nós somos dispenseiros de Cristo. E tem coisas na nossa vida que tem que estar guardada na nossa dispensa. Nem o melhor amigo e nem a melhor amiga deve saber.
E para eles não saber, ou para elas não saber, nós temos que aprender o quê? Controlar a língua. Controlar a língua. Nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Então, vou recapitular. Quanto mais assunto você der, mais o fofoqueiro alcança seu objetivo. Por isso, é bom primeiro ignorar. Se o problema persistir, então é a hora de perguntar o que acontece e de onde tira as conversas. Alguns fofoqueiros desanimarão na primeira tentativa, outros não suportarão a segunda. Ambos são fracos e covardes. Vira para a pessoa do lado. Diga assim: o fofoqueiro, com veneno da sua língua, tem consigo duas fraquezas. Quantas? Qual elas? Fraqueza e covardia. Todo fofoqueiro que usa o veneno da sua língua, ele é covarde ou ele é fraco. Ele é o quê? Pode ter certeza disso. A Bíblia ensina isso. Todo fofoqueiro, ele é covarde e fraco. Fraco como assim? Se faz de vítima. Quando ele é descoberto, ele se faz de... Não, Dieguinho, não fui eu, não, Deus me livre, eu sou seu melhor amigo. Ela está querendo ganhar. Ele se faz de vítima. Chora, derrama até lágrima que nunca teve. E ele é covarde. Por que ele é covarde? Porque ele nunca assume que foi ele que fez aquilo, que foi ele que criou aquela contenda, foi ele que criou aquela destruição. Por isso ele é tido como covarde. Então, repete aí, para o irmão ficar sabendo, para quando um fofoqueiro chegar com veneno da língua, ele saber como combater. Repete aí, diga para ele: todo fofoqueiro, com veneno da sua língua, carrega consigo duas fraquezas. Ele é fraco e covarde. Aprenda isso. Aprenda isso. Vamos lá, vou prosseguir a leitura para nós continuar e dar início ao nosso assunto. A Bíblia condena a fofoca. Condena? Condena. Viu? A Bíblia não tem parceria com fofoqueiro. A Bíblia condena. A Bíblia condena a fofoca, orientando para não andares com mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? Fofoqueiro. E o que a Bíblia manda nós fazer com eles? Se afastar dele. Descobriu que ela é uma amiga fofoqueira, mexeriqueira, sai fora. Descobriu que ele é um amigo que não guarda segredo, tudo que você conta para ele, todo mundo sabe. A Bíblia manda fazer o quê? Estou fora, meu amigo. Vamos ser amigos, mas vamos ser amigos, mas não conte mais nada para ele. Mantenha sua boca travada para ele. E aí, conta novidade? Nenhuma. E aí, como é que foi? Conta as notícias? Nenhuma. Porque você vai contar um A e ele vai soltar o alfabeto todinho. Quem está entendendo? Amém? Então, a Bíblia, olha, irmão, não sou eu. A Bíblia manda nós se afastar do mexeriqueiro. Viu? Cadê? A Bíblia condena o fofoqueiro, orientando para não andarmos com mexeriqueiro. Entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Vamos lá, Renatinha. Levítico capítulo 19, versículo 16. Eu vou já explicar por que a Bíblia nos adverte a se afastar do fofoqueiro, do mexeriqueiro. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Está vendo aí como a Bíblia condena nós andar? E alerta que o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te meta com quem muito abre os lábios. Vira para a pessoa do lado. Diga assim: guarda teus segredos para ti mesmo. Repete para ele aprender.
Vamos lá, Renata. Provérbios 20:19. Olha o que a Bíblia está nos ensinando, irmão. Guarde os teus segredos para ti mesmo. Não saia contando. Irmãos, nós estamos precisando aprender isso. Sabe, por não fazer o que a Bíblia nos ensina, nós criamos inimigo entre nós mesmos. Nós sofremos, irmãos, por não fazer aquilo que a Bíblia muitas vezes não manda. E o que a Bíblia nos manda? Guardar segredo para nós mesmos, guardar a nossa vida. Nós não devemos sair contando tudo para pessoa. Meu melhor amigo, não importa, irmão. Mas é minha melhor amiga, não importa. É amiga, mas deve se manter guardado os teus segredos. Você não pode sair contando, irmão. Isso, mais cedo ou mais tarde, ele vai usar como uma arma venenosa para lhe destruir. Quem está entendendo? Encontrou, Renata? O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Não te meta quer dizer, não conviva muito, não se misture muito, não saia contando para ele. A Bíblia diz, não te meta, está dizendo assim, não sai contando para ele tudo que você tem, tudo que você planeja, tudo que você fez. Guarda contigo. Guarda contigo. Quem está entendendo? Olha lá, hein? Meu papel é ensinar. E hoje eu trouxe esse assunto aqui para você aprender. Aí vem aqui, o estudo começa agora, diz assim, qual a medida da sua língua? Hoje nós vamos descobrir que tamanho tem a nossa língua. Viu? Hoje nós vamos descobrir qual é a medida da nossa língua. Vamos lá. Vamos continuar refletindo à luz do texto bíblico. Isso é, vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos lá. Tiago 3, 1 ao 12. A Renata vai abrir, você anota aí, ou escuta com atenção, ou acompanha. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos tornei muito devotos, mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande salva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai também. Com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que era amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar em água doce. Meu Deus. Assustador, né? Talvez vocês não perceberam o tamanho do quanto isso é assustador. Mas se nós for refletir versículo por versículo, isso é assustador. Isso é assustador.
Eu vou repetir para vocês entenderem. Talvez vocês não conseguiram entender o tamanho do quanto isso aí, que foi acabado de ler, é assustador. E o quanto que nós, tanto cristãos como seres humanos, precisamos entender o quanto isso é assustador. Porque na hora que nós entendermos o quanto essa advertência bíblica é tão assustadora, a gente vai procurar mudar muita coisa na nossa vida através da nossa língua. Enquanto nós não entender isso, nós vamos achar que está tudo bem, quando não está tudo bem. Nós vamos achar que somos bênção, quando muitas vezes somos maldição. E o engraçado é que a leitura final, Tiago coloca isso. Tiago faz um questionamento dizendo assim: pode uma fonte jorrar 2 tipos de água ao mesmo tempo? Pode? Não tem como. Pode uma figueira dar 2 tipos de fruto, sendo uma só figueira? Também não tem como. Então, Tiago, no final aí da leitura, lida, nos traz esse questionamento. Isso é, nos fazendo entender que nós, como cristãos, agora, e como seres humanos, e compreendedor da palavra, precisamos mudar certas coisas na nossa vida. Principalmente nessa questão da conduta da nossa língua, isso é, do nosso falar, do manter a nossa língua na postura certa, na conduta certa que ela deve ser. E Tiago deixa algo mais claro ainda, olhe para cá. O ser humano tem conseguido domar todo tipo de árvore e de réptil e de animal na face. Os piores animais, o ser humano tem conseguido domar, sim ou não? Mas a única coisa que o ser humano até hoje não conseguiu domar foi o quê? Foi o quê? Meu Deus. Isso é assustador, isso é preocupante. Não sei se vocês conseguem entender o quanto isso é preocupante. Nós temos visto aí muitos casais que estão em sofrimento, irmão. E não é o diabo, é o uso da língua. Entre eles mesmos. Nós temos visto filhos e pai que estão em guerras. Filhos querendo matar o pai, pai querendo matar o filho, e o motivo não é o diabo. É o quê? O uso da língua entre eles dois. Esposa querendo matar esposa, esposa querendo matar esposa, e a gente sabe que não é o diabo, é o quê? O uso da língua. É o que tem saído, eu vou mudar a palavra, eu vou encaixar dentro da Bíblia. É o veneno que tem saído da língua. E Tiago traz essa advertência aí, irmão, severa para nós. Severa. Para nós entender com o que nós estamos nos dando. Para nós que sair daqui essa noite, ciente de uma coisa: eu preciso aprender a dominar a minha língua. Não adianta nós dominar só os olhos, não adianta nós dominar só os pés, as mãos, mas se nós não aprender a dominar a língua. Se não aprendermos a dominar a língua, irmãos, nós vamos ter caos no nosso dia a dia, na nossa convivência, seja onde, seja na faculdade, seja no trabalho, seja dentro do lugar mais santo chamado igreja. Como eu disse, tem muitas pessoas dentro da própria igreja que se tornaram inimigo fatal, inimigo mortal um do outro, tudo por causa da língua. Tudo por causa da língua. Quer ver o diabo, mas não quer ver aquele homem ou aquela mulher. Quer ver o diabo, mas não quer ver aquele jovem. Tudo por causa da língua. Então, qual é a primeira medida da nossa língua? Tropeço. Vamos lá. Qual é a primeira medida? Qual é? A primeira medida da nossa língua chama-se tropeço. Viu? Bota isso aí na mente. A primeira medida da nossa língua chama-se tropeço. Entra aí na internet. Significado de tropeço. Escute. Bota aí. Significado de tropeço.
obstáculo em que se tropeça, pedaço ou tronco de árvore cortado. Qual o significado de tropeço? Obstáculo em que você tropeça. Então, toda vez que nós usamos nossa língua para fazer o que não devemos fazer, nós tropeçamos. Nós fazemos o quê? Tropeçamos. Cada vez que usamos nossa língua para amaldiçoar nossos filhos, nós tropeçamos. Cada vez que usamos nossa língua para fofocar o que não é para fofocar, nós tropeçamos. Então, a primeira medida da nossa língua chama-se tropeço. Viu? E o significado de tropeço é isso aí, ó, que nós acabamos de ver. Quem está me entendendo? Amém. Vamos para a segunda medida. Olha o que diz aqui o estudo. O estudo diz assim, ó, a primeira medida da língua é um tropeço, ou um obstáculo pequeno, que pode fazer a pessoa tombar ao chão. Interessante que ninguém tropeça em um grande bloco de granito, mas pequena brita pode fazer cair por terra. A língua é um tropeço, quando falamos algo que podia ficar sem falar. Quem está me entendendo? Tá, vai. Antes de falar, a pessoa sabe que pode guardar a sua língua. Contudo, depois de soltar a fala, não tem como retornar de volta. Tem como? Como é que é? Não? Não? O que foi? Só porque eu questionei aqui, vocês ficaram... Depois que fala, tem como pegar de volta? Acabou, meu irmão. Xingou de horrorosa, não tem como correr lá e... Calma, calma. Não é não, estou guardando. Não tem como. Já era. O que sai daqui é como uma bala. Depois que você atira, tem como correr e pegar ela lá na frente? O que sai da língua é isso. É como uma bala. Você solta e ela vai como uma flecha com o seu veneno e atinge, fere, machuca e maltrata e cria contenda, e cria desordem, e cria ódio, rancor, e não tem como se retirar. Por isso que a Bíblia adverte, antes de você falar, você tem que raciocinar. E é o que nós não fazemos. Por que tropeçamos? Porque não raciocinamos. Por que tropeçamos? Porque não raciocinamos. Poxa, eu devia falar isso do Ailton. Não raciocinamos. Ó, se o Ailton é meu melhor amigo, por que eu vou falar uma coisa que não é real para fazer do Ailton um inimigo? Eu quero perder a amizade do Ailton, então eu falo. Se eu não quero, eu mantenho aquilo fechado, trancado. Sabe, irmão, isso é sério. As pessoas estão padecendo, estão sofrendo, estão em guerra. E não sabe qual é o motivo do maior veneno. E o motivo do maior veneno tem saído da língua, tem saído da boca do ser humano. Aqui, deixa eu recapitular para vocês entenderem bem. Antes de falar, a pessoa sabe que pode guardar sua língua. Contudo, depois que solta a fala, não tem como retornar de volta. Semelhante a quem joga sabão sobre o chão molhado, e precisa tomar cuidado com quem fala demais, porque é escorregadio e perigoso. Você já tropeçou com a sua língua? Tem uma pergunta aqui, quem já tropeçou? Quem já tropeçou? Tenha medo não, quem já tropeçou? Todos nós tropeçamos, né? Falamos o que não deve falar, mentimos, quando muitas vezes não precisa mentir, isso é tropeço? Às vezes não precisava mentir, porque atrasou o amor. Ai, será que eu falo a verdade ou eu não falo? Mas pior que se eu falar a verdade, ela não vai gostar, porque ela sabe que eu não gosto de ir, quando termina o trabalho, eu ir para aquele bar. Mas que custava falar a verdade, né? Não, amor, eu atrasei porque eu estava no bar, pronto. Mas a língua tem um veneno, então ela vai lançar aquele veneno. E ela vai usar a mentira para aquela mentira se tornar veneno. Porque no dia que ela descobrir que ele mentiu, como é que ela vai ficar com ele? A mesma coisa? Não, vai mudar. Vai mudar. Então isso é sério, irmão. Isso aqui é seríssimo.
Nós cristãos temos que nos ficar atentos acerca disso. Vira para a pessoa do lado. Diga assim, ó. Aprenda a guardar contigo todos os segredos necessários. Diga, guarde na despensa. Olha lá, tem uma despensa aí. Vamos para a segunda medida. Segunda medida é freio. Qual é a segunda medida? Qual é a primeira? Ixi, pouca gente guardou. Qual é a primeira medida? Segunda medida é freio. Hã? Não é fácil, irmão. Sabe por que não é fácil? Por incrível que pareça, dá uma coceira terrível para você falar o que não é para falar. Para você destruir. Principalmente quando você se torna inimigo de alguém. Dá uma coceira terrível de você se vingar dele inventando mentira. Por isso que a segunda medida é o freio. Vamos ver o que diz aqui. O que diz aqui. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Eu acredito que poucos aqui devem saber disso. As crianças talvez não, mas muitos aqui também sabem. Que quando se pega um cavalo brabo, ele não obedece você enquanto você não domá-lo por completo. E a parte do corpo do cavalo brabo, por mais feroz que ele seja, quando ele se torna domado, não é as orelhas, não é as patas, não é o rabo, não é os olhos, é o quê? A boca. É o quê? A boca. Coloca-se um ferrão dentro da boca do cavalo. E quando quer que ele vá para a esquerda, puxa, e aquele ferro faz isso e ele obedece. Quando quer que ele para, puxa para trás e ele obedece. Então, a parte que é usada para domar um cavalo, por mais feroz que ele seja, é a boca. E quando se doma a boca, doma todo o que a Bíblia quer mostrar para nós? Que quando nós aprendemos a domar a nossa língua, todo o nosso corpo se torna domado. Quando nós aprendemos a selecionar a nossa língua, controlar, frear, vou usar a segunda medida, a frear a língua, todo o nosso corpo começa a se autopurificar. Vou fazer assim para você entender. Porque no momento que você aprende a frear, você vai evitar coisas extraordinárias. Você vai evitar de ser um fofoqueiro, você vai evitar de causar um dano, você vai evitar de defamar alguém, de destruir alguém, você vai evitar de se tornar inimigo de alguém. Quem está me entendendo? Então, frear a nossa língua é fundamental para o nosso dia a dia. Isso em todos os nossos ambientes. Importante ou não? Sim ou não? Na escola é fundamental? É. No trabalho? Nem se fala. No trabalho é fundamental frear a língua, irmão. Quem fala demais tem um ditado aí fora que diz o quê? Dá bom dia a cavalo. É o ditado aí fora, não tem nada a ver com a Bíblia, viu? Tem nada a ver com a Bíblia. Mas é um ditado aí fora. E isso é verdade, esse ditado aí é real. Termina dando bom dia a cavalo. Isso é, sendo desprezado, desvalorizado, sendo destruído o seu caráter. Então isso é sério. Então nossa segunda medida é freio. Segunda medida? A segunda medida da língua é o freio. Ou o momento em que a pessoa tem que começar a se esforçar para soltar mais a língua, como se esticasse. O órgão para conseguir falar, é neste ponto que o sinal vermelho acende. E a consciência tem a última oportunidade de parar o erro que a língua vai cometer. Vira para a pessoa do lado.
Fala assim para ele, ó. Para aprender. Fala para ele, não é para mim não. Fala, para aprender a pôr em prática o freio, Deus nos deu consciência. Deus nos deu? Isso é importante. Isso é importante. Consciência é para quê? Para a gente discernir se a gente fala ou se a gente não fala. Olha por que Deus nos deu a consciência. Para a gente decidir se a gente fala aquilo ou se a gente não fala. Se eu achar que aquilo vai ser bom, minha consciência diz fala. Se eu achar que vai ser mal, minha consciência diz não. E quando eu não falo, eu ponho em prática na minha vida o freio de quem? Da minha língua. Isso é sério, irmãos. Esse assunto é fundamental na nossa vida como cristão e como ser humano. Não só como cristão, mas como ser humano. Porque ainda que nós... ainda que nós não prestamos muita atenção a isso, o maior sofrimento hoje da humanidade, irmão, tem saído daqui, ó, do veneno da língua. Em todas as áreas, não estou separando área nenhuma, não. Estou incluindo, inclusive, a casa de Deus, a igreja. Muitos lares hoje que eu tenho visitado, o que eu tenho encontrado? Discórdia. Discórdia, de muitos lares que eu tenho feito visita. O filho não fala com a mãe, a filha não fala com o pai, irmão não fala com o irmão, não fica perto. E tudo porque a gente descobre rapidinho, fofoca. O mexeriqueiro foi lá e aí vira aquele ninho. E para consertar, alguém aqui já desenrolou um arame farpado bem enrolado? É questão de 5 minutos, é ou não é? Hã? Não é não? Alguns deles nem têm condição de ser desenrolado, dependendo de como ele foi enrolado. Assim é uma fofoca. Assim é o veneno da língua. Dependendo do assunto e da causa, para você tirar aquele veneno, combater aquele veneno, Por isso, a consciência, Deus nos deu para isso. Para a gente, antes de abrir a boca, analisar. Analisar. E isso é sério, irmãos. Porque, se você não analisa, não pense que vai ter uma recuperação depois do que você soltar da boca. Depois que você abrir a boca para soltar. Porque não tem como mais restaurar aquilo que foi soltado. Vai ter dano, vai ter prejuízo, vai ter alguma coisa ruim, sim ou não? Então, qual é a segunda medida? Freio. Agora vamos para a terceira medida. Terceira medida é leme. Qual é a terceira medida? Quem sabe o que é leme? Leme é uma peça que fica aqui, ó. Faz de conta que essa mesa é um navio, é um barco, e o leme ele fica aqui, é uma pecinha. Ele deve ter lá uns 40, 50, 60 centímetros, talvez, dependendo do navio, ele tem mais. E quem está no controle do navio, que mexe lá no volante, eu vou botar assim, isso aqui, essa pecinha faz assim, ó. Ou faz assim, ó. E para onde o timoneiro quiser levar aquele barco, ele tem que mexer lá, porque o leme é quem vai conduzir o navio. Vai o quê? Conduzir eu quero andar reto. Então ele não mexe, o leme fica reto. Qual é a terceira medida da nossa língua? Agora eu quero fazer uma pergunta que ele me manda fazer, o estudo me manda fazer. Como é que está o leme da sua língua aí? Eu vou mudar. Como é que está o leme da sua vida? Está assim? Está assim? Ou está assim? Espera aí, pastor, tenta me explicar. Se está assim, é porque não está bom.
Se está assim, também não está bom. E se está assim, está melhor. Porque você está andando reto. Agora, pior é quando ele está assim, ó. Aí a coisa está feia. Aí a coisa está feia. Olhe lá. A medida da língua, essa medida que nós estamos vendo aí, ela é fundamental na nossa vida. O leme é o controle da nossa vida. Espera aí, eu não quero ser um fofoqueiro, então espera aí. Eu não quero ser um mexeriqueiro, então espera aí. Eu não quero perder a minha amizade com o Antônio que eu tenho, então espera aí, mantenha seu leme reto. Epa, eu não quero perder a minha amizade com a Tereza, nós somos amigas há muito tempo, então mantenha seu leme reto. Não fale mal dela, não defame ela, não conte o segredo que ela contou para você, mantenha sua vida íntegra, seu caráter íntegro. Ó o leme, ó, reto, reto. E se precisar desviar de um fofoqueiro, aí você usa o leme para te botar para um outro caminho. Aprenda a usar o leme para o seu bem, e não para o seu mal. O leme, ele é usado não só para o mal, mas ele é usado para o bem. Se tem um obstáculo na frente daquele navio, a única forma dele não ser destruído é usando o leme. Vira toda e o leme vai para lá. Isso é sério, meus irmãos. Sabe, as pessoas estão padecendo, sofrendo por isso. Vamos lá, vamos continuar, senão não vai dar tempo. Cadê? Eita! A quarta medida. Vira para a pessoa do lado. Fala para ele, primeira medida. Bora? Meu Deus, quase ninguém aprendeu. Vamos lá, repete para ele. Fala, primeira medida. Segunda. Terceira. Quarta medida, olhe para ele. Diga, quarta medida. Fogo. Hã? Gente, parece que só as crianças estão participando. Vira para a pessoa do lado, diga assim, quarta medida da língua. Fogo. Para mim causar um incêndio, eu preciso de muita coisa, irmão? Eu preciso de quê? Hã? Só uma faísquinha, né? Eu quero que vocês analisem isso aqui, essa quarta medida. Para mim causar um incêndio poderoso, eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso de uma faísca. Irmão, para destruir um lar, para destruir um casamento, para destruir uma amizade, a língua não precisa de muito. A língua só precisa de uma faísquinha. E aquela amizade é destruída, aquele casamento é destruído, aquele namoro é destruído, aquele caráter é destruído. Eu não preciso de muito, irmão. Por isso a quarta medida da nossa língua chama-se fogo. Porque uma faísquinha, irmão, vai incendiar um prédio inteiro. Uma faísquinha vai destruir uma plantação inteira. Vai causar um dano incomparável. E quando ele fala uma faísquinha, ele está dizendo, deixando bem claro para nós, uma fofoquinha, irmão. Eu quero fazer você entender isso. Quando ele diz uma faísquinha, ele está deixando bem claro, uma pequena fofoquinha pode causar um dano irreparável. É só você chegar para alguém e dizer, tua esposa estava beijando um homem ali, pronto. Precisou de uma faísquinha, acabou. Ele já perde o controle. Ou ela já perde o controle. Sim ou não? Sim. Quer destruir um casamento? Solta uma faísquinha. Amiga, tu não sabe. Peguei teu marido dentro de um carro. Uma faísquinha, irmão. Vai causar um dano terrível. Por isso a quarta medida da nossa língua é fogo. E o que a Bíblia quer nos advertir com essa medida? Cuidado com o que falamos, irmãos. Cuidado com o que vai sair da nossa boca.
Cuidado com o que nós vamos usar a língua para falar. Porque nós, dependendo do que está saindo, nós vamos destruir. Nós vamos causar fogo incomparável. Nós vamos causar destruição incomparável. Olha o que diz o estudo aqui, ó. Escuta. Ou melhor, vou primeiro para o que diz a Bíblia. Diz assim: assim também a língua é um pequeno órgão, que se gaba de grande coisa. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Olha o que a Bíblia traz para nós sobre a quarta medida da nossa língua, irmão. Então, irmãos, eu quero aqui hoje, como pastor, dentro desse estudo, lhe trazer uma advertência. Raciocine antes de abrir a boca para falar qualquer coisa. Seja o que for, com seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo de trabalho, com a sua colega de trabalho. Mas é meu melhor amigo. Raciocine, veja lá o que você vai falar. Veja lá o que você vai inventar. Raciocínio, pense bem, irmão. A Bíblia nos diz que Deus nos deu raciocínio para nós aprender a usar e, através dele, ter um controle da nossa língua. Você pode perder uma amizade, irmão, e nunca mais conquistar ela de volta, dependendo do que vai sair da sua língua. Você pode destruir a vida de alguém. Olhe para mim, você pode destruir a vida de alguém, irmão, e depois não ter conserto. E o pior, sabe qual é o pior? O pior fogo da língua é destruir o caráter do ser humano. Porque o mexeriqueiro, ele pode causar o dano que ele for capaz de causar, mas ele tem percas e percas incomparáveis. E uma das maiores percas do mexeriqueiro é o quê? O caráter. É o quê? Quem confia nele? Quem acredita no que ele fala quando se descobre que ele é um mexeriqueiro? Quem acredita? Ninguém. Quando estamos reunidos, que ele se aproxima, o que as pessoas dizem? Lá vem o fofoqueiro. Muda de assunto, porque lá vem. É assim ou não é que as pessoas fazem? Quando descobre que aquela pessoa, que aquele homem ou aquela mulher é um mexeriqueiro. É isso ou não é o comportamento deles? Ah, mas é irmão, é irmã, é parente. Mas muda. Por quê? Porque ele perde o caráter, irmão. Ninguém confia mais nele, ninguém acredita mais nele, ninguém conta mais nada para ele. Isso é terrível. A língua, ela destrói. Ela edifica, mas ela também destrói. Por isso ela tem que ser analisada. Ela tem que, nós como cristãos, e como ser humano, não vou botar só como cristão não, temos que aprender a manter nossa língua na medida. Vamos lá. Quarta, né? Vamos para a quinta. Vira para a pessoa do lado aí. Faz ele olhar para você, faz assim, ó. Não, esse de vocês aí está parecendo que foi o Flamengo que perdeu um gol. Vira para ele, faz assim, ó. Eu vou explicar por que eu pedi para você fazer isso. Porque a quinta medida da língua é indomável. É o quê? É o quê? O que é isso, gente? Renata, vê aí na internet. Significado de indomável. Hoje eu quero dar um estudo bem diferente, irmão. Mas bem aberto, para você entender. Vamos lá, Renata, encontrou? Significado de indomável. Achou, David?
internet tá lenta. Que não se pode domar ou amansar, indomesticável. E agora? E aí? Como fazer? Bora? E aí? Nós temos no nosso corpo um membro que carrega consigo essa medida. Ele é indomável. E aí? Só que tem uma coisa, que nós como cristão, e muitas vezes como ser humano, não analisamos. Ei! Não analisamos. Ela é indomável, ou ela se torna indomável, quando nós não usamos a nossa consciência. Quem está me entendendo? A situação do mexeriqueiro. O mexeriqueiro, ele não tem domínio sobre sua própria língua. O que vem, ele fala. O que ele escuta, ele fala. E muitas vezes até aumentar. Então não adianta. O mexeriqueiro, olhe para mim, o mexeriqueiro não sabe usar a sua consciência. Ele não sabe usar a sua consciência. Por isso a língua dele se torna indomável no corpo dele. Ele não sabe usar a sua consciência. Como assim, pastor Paulo, ele não sabe usar a sua consciência? Ele não está nem aí para o resultado daquela fofoca. Ele não está nem aí para o prejuízo que ele vai ter e para os danos que ele vai ter. O que vem, ele solta mesmo e fala mesmo, não está nem aí. E sai falando, e sai arrumando, e sai aprontando, está nem aí com o que vai acontecer. Mas quando nós usamos nossa consciência, olhe para mim, eu vou terminar. Quando nós usamos nossa consciência, aí nós analisamos, peraí, não dá, peraí. Aí nós conseguimos domá-lo. Aí nós conseguimos controlá-lo. Vou botar todo tipo de palavra que for necessário para você entender isso. Para se domar a língua, nós temos que aprender a usar a nossa consciência. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Pois todas as espécies de fera de animais, de feras de aves, de répteis e de seres marinhos, se torna e tem sido domado pelo gênero humano, pelo homem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortal. Então, cuidado, irmão. Olhe bem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não colocou esse desejo no meu coração de dar esse estudo hoje sobre esse assunto por acaso. Ele quer nos ensinar a mudar algumas coisas na nossa vida. E essa mudança não vem nos olhos, não vem nas pernas, não vem no braço. Essa mudança vem na nossa língua. Quantas pessoas têm machucado os outros, irmão? Com a bendita língua. Quantas pessoas têm defamado os outros, irmão? Sem nem saber a realidade do fato real. É verdade ou não é? Sim ou não, igreja? Sim. E o pior, sabe o que é? O pior de tudo, irmão, é que mais cedo ou mais tarde cai no ouvido daquele que foi assunto da fofoca. E aí, ó, irmão, aí não tem como aquele que foi ferido olhar para o outro, ele fica até... Aí não tem como ele agir com aquela pessoa que fofocou, que defamou, que destruiu, como se nada tivesse acontecido. Tem como? Não tem como. Enquanto ele não for curado daquela ferida que feriu ele pode até tentar ser o mesmo com aquela pessoa, mas nunca mais vai ser, irmão. Ele pode até tentar não cortar por completo aquela amizade, mas aquela pessoa nunca mais para ele vai ser o mesmo. Nunca mais para ele vai ser o mesmo. E isso não é de agora não, viu, irmãos?
Isso é desde Adão e Eva, ó. Isso é desde Adão e Eva. A Bíblia nos traz várias passagens bíblicas que tiveram danos incomparáveis por causa do mau uso da língua. Uma história mal contada, uma mentira inventada, uma fofoca, e aí vai. Então, irmãos, esse estudo de hoje, o que nós estamos trazendo aqui, é uma advertência de Deus para nós. Nós podemos mudar muita coisa, irmão, mas para mudarmos tudo isso que nós precisamos mudar, nós temos que aprender a pôr em prática isso aqui, a nossa consciência, para o uso da nossa língua, para o uso daquilo que vai sair da nossa boca. Não dê fame, não dê crédito, se alguém trouxer alguma fofoca que você não tem certeza, despreze, não dê crédito não, procure saber o fato real, antes de qualquer decisão, procure saber o fato real. Mas sabe por que o fofoqueiro, ou o mexeriqueiro se enraiza tanto? Sabe por quê, irmão? Quem sabe? Eu vou dar um brinde para quem tentar acertar por que o mexeriqueiro se enraiza tanto. Espera aí, é o quê? Quase, na trave. Quase, na trave. Hã? Não. Hã? Não. Não. Sabe por quê? Porque ele é protegido. Que foi? Vocês ficaram me olhando. É raro quando alguém fofoca para o outro, que a pessoa, amiga verdadeira, vai contar, ele sempre protege o... Amiga, eu vou te contar uma coisa, mas não diga que fui eu. Mas, eu vou te contar, mas não te conto quem foi que me contou. É ou não é? É ou não é, igreja? Quem concorda? Pura verdade. O fofoqueiro, ele cresce muito, ele se enraiza muito por isso. Porque, amiga, eu vou te contar, mas não conta não. Ou eu vou te contar, mas não te conto quem foi que... Então, peraí, então é melhor não contar. Porque você está fazendo o papel de fofoqueiro também. Se você for contar uma fofoca, conta logo quem for. O João me contou isso. Vai doer, talvez você vai perder uma amizade, mas vai perder uma amizade maligna. É melhor perder ela do que perder aquela amizade verdadeira. O problema do fofoqueiro é esse, ele cresce muito, ele se enraiza muito por isso, porque ele é protegido, as pessoas protegem ele. Vai contar para o amigo, a fofoca vai sempre chegar no ouvido de um amigo verdadeiro, e aquele amigo verdadeiro vai contar para o outro, mas já protege. Eu tenho uma irmã aqui que ela descobre um bocado de coisa sobre a minha pessoa. Ela disse, amiga, eu vou te contar, mas não te conto quem é. Aí eu digo para ela, então não me conta. Se você não vai me contar quem é, não me conta. Ela, não, você sabe como é que é, né? Porque a gente é muito amigo. Falei, então não me conta. Se você não for me contar quem é, não me conta. Não, mas é porque ela está falando mal de você. Eu falei, não, então deixa ela continuar falando. Se você não vai me contar quem é, não me conta. Está protegendo o fofoqueiro ou não está? Tá. Ele vai continuar fofocando ou não vai? Vai. Ele vai continuar se enraizando, irmão. Irmãos, isso é sério, igreja. Nós estamos mexendo com um assunto sério. Um assunto destruidor. Esse culto de domingo nosso aqui, ele é diferente por isso, porque nós entramos em assunto importante, que nós como cristão e como ser humano temos que aprender. Temos que aprender. Entendeu? Vamos lá, ficamos na quinta, foi? Vamos para a sexta, qual foi a quinta? Indomável. Sexta medida da língua, fonte. Fonte, não é forte não, fonte, qual é a sexta medida? Vira para a pessoa do lado, diga assim, a sua boca é uma fonte, é o quê? Então analisa,
Ou essa fonte vai jorrar coisas boas, ou essa fonte vai jorrar coisas ruins. Ou essa fonte vai trazer bênção, ou essa fonte vai trazer maldição. Aí vamos para a 7ª medida, para nós não perder tempo, que o horário já foi. 7ª medida. Cadê? Fruto. Qual é a 7ª? O versículo diz assim, o versículo 12 diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A 7ª medida da língua mostra que nossas palavras dão fruto. Cada semente dá um tipo de fruto e ao seu tempo. Então, devemos ter muito cuidado com as palavras que estamos plantando, porque certamente colheremos de acordo com elas. Vira para a pessoa, diga assim, ó, a 7ª semente é frutos. Cuidado com o que você está semeando. Porque se semear mal, vai colher mal. Se semear contenda, vai colher. Se semear inimizade, vai colher. E aí vai. Então, por isso a 7ª semente é fruto. Que sai daqui, irmão, é como se fosse uma semente. A 7ª medida é fruto. Que sai daqui é como se fosse uma semente. Você pode se tornar, pode criar, ter muitos amigos, dependendo do que sai daqui. Mas dependendo do que sai daqui, você pode ser a pessoa mais solitária e mais detestada na face da terra. Porque o que se colhe, o que se planta, se colhe. Então, se plantar contenda, você vai colher inimizade, solidão, abandono, e olhe lá. Amém? Quem entendeu? O estudo vai muito mais além, mas eu tentei resumir para nós não deixar, para ficar cortando. Tentei resumir. Mas aí eu quero fechar o estudo. Analise bem isso, então. Principalmente os casais que estão aqui. Analise bem o que vai sair da sua boca. Da boca do marido em direção à esposa, da boca da esposa em direção ao marido. Porque ou você ama, ou você odeia. Não tem como odiar e amar. Ou ele é bonitão, ou ele é horroroso. Não tem como ser horroroso e bonitão. Viu? Ou ele é sua vida, ou ele... Não tem como ser duas partes, mano. Não vai dar errado. Então veja lá o que vocês estão tratando, ou o que está saindo da boca em direção um ao outro. Não saiu, é uma bala. Não tem como correr para pegar lá na frente, antes de ferir, antes de atingir. E é a bala que mais machuca. São palavras. Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Fica guardado aqui dentro. Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aí, para se curar, meu irmão, minha irmã, para se curar. Principalmente, quando sai de alguém que você tanto admira. Quando sai de alguém que você achava que era uma pessoa realmente amiga. Aquela pessoa que você confiava de verdade, aquela pessoa que você abraçava de verdade. Sim ou não? É a que mais fere, é ou não é? É ou não é, igreja? É a que mais causa ferida. É quando você fica sabendo de uma fofoca que saiu da boca de alguém que você, poxa, tanto admira. Tanto fez por ele ou por ela, tanto ajudou, tanto estendeu a mão. E agora está, apunhalando, está furando. Então, analise isso. Que esse estudo, eu espero, que esse estudo, esse pequeno estudo, esse pequeno esclarecimento, fique na nossa mente. Fique na nossa consciência. Para quando a gente for abrir a boca, epa, peraí, deixa eu dar uma analisada quem está aqui no escritório. Quem está aqui em minha volta, deixa eu ver quem é. Não é momento de falar isso. Então,
Mantenha o freio. Mantenha o freio. Epa, é minha melhor amiga, mas espera aí. Não dá para contar isso. Mantenha o freio. Usa o leme, muda de posição. Quem está entendendo? Ficamos em pé, ficamos. É para ele as palmas.